Bom dia! Estamos aqui reunidos mais uma vez para um culto que Deus abençoe, que seja um culto bem abençoado. E vamos começar, amém? Amém. Amém. Seu microfone tá ligado. Amém. 3 e... Ó Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me ama. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas.
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu azul, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu azul, o caminho abriu, tudo consumado está. Amém. Glória a Deus. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora desceu e seu sangue venceu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Uhul! Glória a Deus. Se o brilho dos olhos se foi, se o sol no horizonte apagou, se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar, a vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu e encheu a casa de alegria de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos e ajudou Abraão a prosperar. Enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a sua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco, o alimento faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar e glorificar, para ele trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco, o alimento faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar e glorificar, para ele trabalhar e glorificar, para ele trabalhar. Amém. Glória a Deus.
Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cumprir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Que nos deu o dom de amar, que nos ensinou o amor. Amém. Glória a Deus. Ok. E aí tô eu aí. Bom dia. Buenos dias a todos vós outros. Antes de começar, só dar uns avisos aqui, bem avisantes. O meu pai, né, o pastor Geraldo, ainda tá de cama, já está melhorando, né, está fazendo a fisioterapia por causa da hernia de disco. Em breve ele estará conosco novamente. E o Joel também estará de volta. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 14. Vamos orar. Precious Pai, muito obrigado por esse dia. Abençoe essa manhã agora de domingo. Abençoe agora
ser um momento com a palavra aberta, que possa ser um tempo bom. E fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar mais um pouco do que eu falei na semana passada, domingo passado, então só dar uma pequena recapitulada no que eu falei. Eu falei na diferença entre fé e esperança, que são duas palavras completamente diferentes e têm significados diferentes, que às vezes a gente acha que fé e esperança é a mesma coisa, mas não é. Fé é crer que Deus pode fazer alguma coisa, crer que Jesus nos salvou, crer que Deus pode fazer. Esperança é acreditar que Ele vai fazer. Por exemplo, fé, nós temos fé que Deus tem o poder para mudar algo em nossas vidas. Esperança é nós crermos que Ele vai fazer isso acontecer em nossas vidas. E falando mais um pouco mais sobre... Tá certo isso? Falando um pouco mais sobre esse assunto, vamos aqui em Êxodo 14. Está escrito assim, Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas foi verdade? Peraí. Vou dar um background aqui desse capítulo 14 aqui. Aqui, Moisés já tinha tirado o povo do Egito. Eles estavam saindo do Egito, né? E Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir eles de novo antes deles chegarem quando eles chegarem em frente ao Mar Vermelho, né? Cadê? Tá. E aqui, a partir do versículo 9, vamos ler aqui. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, apanhados junto ao mar, perto de Pi-Harote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá para morrermos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é que te dissemos no Egito: deixa-nos para que servamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que do Senhor que hoje vos fará, pois os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não, não ensinei para o som nisso que tá tenso. Por favor, tá difícil. Pode passar, sem problema nenhum, à vontade. Aqui nesse versículo 14, que fala a parte ali, o Senhor pelejará por vós e vos vos calareis, no português está escrito vós vos calareis. Mas, obrigado. Vou desligar o microfone um segundo aqui, gente. Licença, eu precisava fazer isso, gente, muito obrigado, porque tava difícil. Aqui, no português, onde fala e vós vos calareis, no hebraico, a frase é taharisum, no hebraico, eu não sei pronunciar corretamente, quer dizer ficarão em paz, enquanto mantém a paz, né?
Então, o certo seria ali, o Senhor pelejará por vós enquanto vocês manterem a paz. Né? No inglês, essa tradução foi bem feita, que fala que, no inglês, a tradução do inglês na Bíblia, fala assim, o Senhor pelejará por vós e vocês só precisam se acalmar, ficar em paz. Entendeu? No português traduziu e vós vos calareis por causa do contexto do versículo, de 3 versículos atrás, onde o povo estava reclamando com Moisés a respeito do exército de Faraó vindo. E aqui é um exemplo claro do que, voltando no assunto da semana passada, onde o povo de Israel não pôs a sua esperança no Senhor, mas eles tinham, como é que eu vou falar? Eles tinham fé que o Deus podia livrar eles. Porque eles já tinham visto vários milagres, eles viram água virar sangue, viram pedra cair do céu, viram as 10 pragas acontecendo. Eles sabiam que Deus tinha o poder para livrar, porém eles não tinham esperança nenhuma que Deus ia livrar, porque se eles tivessem, eles não estariam reclamando, querendo voltar para o Egito. Né? E no versículo 13, Moisés respondeu ao povo e falou assim, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Aquietai-vos. Esse é o ponto-chave que eu gostaria de falar hoje, que é a parte do aquietai-vos, que é o mais difícil de se fazer. E no versículo 14, colocando assim a tradução correta, seria aquietai-vos, né? No versículo 13 e 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos acalmareis, posso dizer assim. Né? E como a gente se acalma? Nós nos acalmamos justamente no momento que nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Né? E nós temos fé que Deus pode fazer algo em nossas vidas, pode transformar a nossa situação. Juntamente, falando mais uma vez, estou conectando essa mensagem com a da semana passada. Se você não viu, tem para trás. Volta aí um vídeo. Mas mais um exemplo, vamos abrir lá em Mateus 14. Mateus 14. Tá abrindo. Êxodo 14. Nenhum. Em Mateus 14, acabei de perceber que está tudo relacionado a 14 aqui. Em Mateus 14, do versículo 12 ao 33, tem a história do... É isso mesmo? Peraí. Não, isso não, eu anotei errado. É o 13, 58, não? Peraí. Acho que eu anotei errado. Uai, eu li isso aqui. Ah, não, é 14 mesmo. Só que não é da partir do versículo 12, não. É a partir do versículo 22. Eu anotei errado. Do versículo 22 ao 33 onde conta a história, né? O fato de Jesus ter andado sobre as águas. Os discípulos estavam lá. Os discípulos estavam lá, né, no barco. E... Quer ver? Vamos ler aqui. Vamos ler o acontecimento todo. A partir do versículo 22. Logo a seguir, capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Tá. Entretanto, o barco já estava longe, muitos
a muitos estádios da terra, uma distância muito longe da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse versículo aqui é importante, vou falar aqui. O que significa? O barco foi atingido por uma tempestade em alto mar. Provavelmente eles não, obviamente, né, por causa da época, eles não sabiam que ia ter uma tempestade. Então pegou eles de surpresa. Porque hoje em dia, nos dias de hoje, se você for para uma embarcação, eles conseguem já prever o tempo, como é que vai estar. Nós vamos sair de barco hoje? Não, não vamos, porque tem um ciclone, um meteoro, tá vindo, alguma coisa. Um meteoro não, um furacão, um tornado, ou algo do tipo. Na época eles não tinham, eles foram surpresos por essa tempestade que açoitava o navio, porque as ondas estavam de contrário à direção do que o navio estava indo. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, versículo 25. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, pois por sobre as águas. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir. Gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe. Vou parar aí no tomou-lhe. Esse aí é o ponto-chave. Né? Conectando ao assunto que nós estamos falando sobre fé e esperança, muitas vezes em nossas vidas, assim, nós somos atingidos por tempestades surpresas, porque diferente de no mundo real que nós vivemos, nós conseguimos prever a tempestade, o futuro nós não conseguimos prever. Nós não sabemos, Deus pode acabar permitindo uma situação inesperada em nossas vidas, onde nós estamos atingidos por ondas contrárias à direção que nós estamos indo. Nós começamos a dar um passo para frente, 2 para trás, 3 passos para frente, 5 para trás. Por causa dessas ondas que batem em nossas vidas, essas tempestades surpresas que batem em nossas vidas. E nós sentimos naturalmente medo. Medo. E aqui, no versículo, nessa história, mostra justamente o Pedro aqui, aplicando as duas palavras de maneira diferente. Fé e esperança. Vou explicar. A fé de Pedro, primeiro, ele foi mostrada na hora que ele fala assim, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Porque ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer ele andar sobre as águas. Ele creu. Ele creu que Jesus podia fazer ele andar sobre as águas, o que realmente fez. Porém, Pedro, ao perceber a tempestade, começou a afundar. Aí que entra a esperança de Pedro. Na hora que ele fala, salva-me, Senhor, eu imagino a cena assim. Quando ele fala, salva-me, ele não está só parado em pé. Em pé não estava, ele estava afundando, né? Mas ele não está só com as mãos para baixo, ele está com as mãos estendidas para Jesus. Salva-me, Senhor. Então, naquele momento ali, ele tinha a fé que Deus tinha feito ele andar sobre as águas. Ele estava sendo atingido pela tempestade, mas ele teve a esperança que no momento que ele falou, salva-me, Senhor, estendeu a mão, ele estava esperando que Jesus ia responder essa ação, pegando ele sobre a mão, segurando a mão dele. E que Jesus fez prontamente. A esperança de Pedro estava que Jesus iria salvá-lo daquela situação de tempestade. O motivo dele ter começado a afundar em primeiro lugar foi que ele não se acalmou. Ele não se acalmou enquanto estava dando o seu passo de fé. Ele estava dando o seu passo de fé, andando nas águas, porém ele não se acalmou. Não ficou tranquilo que ele estava com Jesus.
e começou a afundar. Começou a afundar. E ele teve que gritar: Senhor, salva-me. Salva-me. Em Salmos 62. Salmos 62, Salmos 62. Versículo 5 fala: somente em ti, não, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Se a gente até parar para pensar aqui, esse versículo 5 da parte espera silenciosa entra até na tradução em português de Êxodo 14:14, que fala: Deus batalhará por ti e vós os calareis. Mas como é que fala aqui? A nossa alma, o nosso ser se espera silencioso. Silencioso é o quê? Quieto. Acalmado. Porque a nossa esperança vem de Deus. O nosso passo de ter esperança em Deus é justamente acalmar o nosso coração. Uma vez que nós depositamos a nossa fé e esperança em Deus, temos que deixar essa esperança acalmar os nossos corações. E como fazemos isso? Essa é a grande questão. Como nós deixamos essa esperança acalmar o nosso coração. E é simples, nós deixamos a esperança de Deus acalmar o nosso coração simplesmente acreditando nas promessas que Deus tem para nós. E algumas delas são lá em Hebreus. Vamos ver aqui. Hebreus. Hebreus 4, 13. É isso mesmo? Hebreus 4, 13, que fala esse pedacinho aqui, ó. Uma pequena frase assim, ó, que fala. Eu vou ler só essa frase, tá? Todas as coisas, Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Aos olhos de Deus, todas as coisas estão visíveis aos olhos de Deus. Toda a nossa situação, a nossa vida está sendo assistida por Deus. Deus está de olho. Deus sabe da nossa situação e nós podemos ter fé e esperança que Ele vai tomar conta sem deixar que as ondas dessa vida nos abalem e nos façam afundar. Salmos 32. Salmos 32, versículo 8 fala: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, olhos, sobre as minhas vistas te darei conselho. Então, você está na tempestade? Está aí, né, com medo? Acalma o seu coração, porque Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Deus vai te dar a luz. Também fala na Bíblia aqui que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Você está na tempestade? Continua andando na água, que Deus vai iluminar o próximo caminho na frente da sua vida. Esses são os versículos que nos dão a esperança para acalmar o nosso coração. Mas o mais importante, em Filipenses 1,6 fala: aquele que começou a boa obra. Como é que é? Há de completar. Exatamente. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então, se Deus começou algo na sua vida, mas essa coisa que Deus começou na sua vida parece que está sendo abalada por tempestade, acalma o seu coração, porque aquele que começou a boa obra em vós há de cumprir. Há de cumprir. E basicamente é isso, que a nossa fé e esperanças andam de mão dadas. E essa esperança, quando nós realmente depositamos essa esperança em Deus e cremos em suas promessas, nos traz calma no nosso coração que tudo irá se resolver. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa mensagem. Obrigado que nós podemos nos acalmar em Ti
que não importa a tempestade, o Senhor está no controle. Abençoe o resto da nossa semana, o nosso dia hoje. E em nome de Jesus, amém. Amém.